Fala aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Hoje eu vou responder mais uma pergunta. Neucir Reineck me pergunta, Salatiel, curto muito seus vídeos, pois acho muito importantes, fazem muito sentido. Queria te fazer uma pergunta a respeito das aparições de Nossa Senhora, coisa que eu não acredito, pois pra mim é só invenção da Igreja Católica para fazer comércio. Na Itália dizem que Nossa Senhora apareceu em Caravaggio, na França em Lourdes, no México e assim por diante. Gostaria muito que você fizesse um vídeo expondo sua opinião a respeito dessas aparições. Eu não tenho nenhuma religião, pois eu, na minha opinião, muito do que as religiões ensinam é só pra ganhar dinheiro, correto? Desde já agradeço se você fizer o vídeo. Bom, tá aqui o vídeo, né, que você me pediu. E eu fui dar uma sapecada nessa questão das aparições. E a Igreja Católica se baseia em contos que aconteceram lá em 1430. Vocês estão vendo aí, ó, a Nossa Senhora de Caravaggio lá. Aconteceu no dia 26 de maio de 1432. Aí tem também a aparição de Lourdes, que também aconteceu em 1858. Se você for pesquisar a respeito de quando que surgiram as aparições, foram tudo no passado, um tempo bem remoto. E o que é preocupante, sabe por quê? Se eu sou um ser iluminado, etc e tal, né, eu vou querer aparecer, por que eu vou aparecer numa época onde não tem tecnologia, onde as pessoas, a maioria são analfabetas? Inclusive tem uma matéria no Sputnik dizendo, né, os 7 motivos porque você odiaria viver no século XIX, hein? Não tô falando nem no século XV, século XIV, que é pior ainda. Olha que interessante o que eu sublinhei desse texto, ó. Em 1870, mais de 3/4 das pessoas em todo o mundo não tinham acesso a uma escola. Na África e na Ásia, esses números eram superiores a 90%. Hoje, a educação escolar alcança 82% da população mundial. Ou seja, a grande maioria das pessoas eram analfabetas, eram pessoas sem conhecimento nenhum, não sabiam ler, não sabiam escrever, não sabiam interpretar texto, não tinham conhecimento de nada. Eram pessoas que facilmente seriam enganadas por pastores, por padres, por líderes religiosos, porque elas não tinham o senso crítico que nós temos hoje e o acesso à informação. Hoje, se alguém fala alguma coisa, você pode pesquisar na internet, você pode perguntar para alguém, você pode entrar no canal no YouTube e mandar. Claro que nem todo mundo responde, mas você pode mandar essa dúvida para fóruns, por e-mail, site. Existe uma inúmera gama de possibilidades que permitem você ter uma resposta alternativa daquilo que a pessoa está afirmando. E naquela época não era. Naquela época, se a Igreja Católica falou que fulaninho viu aquela aparição, quem que ia contestar? Quem que ia falar assim, não, peraí, como é que você sabe? Baseado em quê? Não tinha isso. A Igreja Católica que dominava praticamente tudo. E inclusive eu estou assistindo uma série chamada Índice da Maldade. É uma série que fala sobre os psicopatas, sobre os assassinos e tal. E lá fala sobre esquizofrenia. Os assassinos, no caso, tendo visões, ouvindo coisas. E o que aconteceu aqui nessas épocas, aqui em 1800, aí você vê aqui em 1400, nessas aparições aí que foram lá no passado, bem remoto. Provavelmente foram pessoas que tinham problemas mentais, que tinham alucinações. Algumas provavelmente deviam ter esquizofrenia, e devido à formação dessas pessoas, né, no meio religioso, era altamente provável que ela ia ver Maria, ela ia ver Joana, ela ia ver todos aqueles santos, ela ia ver tudo aquilo que está de acordo com a Igreja Católica. Ela não ia ver Buda, né? A pessoa não ia ver um Deus hindu porque ela não foi doutrinada a acreditar naquilo, ela não foi doutrinada a conviver com a crença em Shiva, por exemplo. Não, ela foi condicionada a conviver com a crença em Maria. Então, pessoas que têm essa predisposição a verem coisas, a terem alucinação, provavelmente foram as que deram início a essas historinhas e aparições. E se realmente isso fosse verdade, para pensar, eu sou um ser iluminado, tanana, por que eu vou aparecer numa época que não tem tecnologia, que não tem nada? E outra, por que eu vou aparecer numa época onde 90% da população é tudo analfabeto e os outros 10% lá entendeu? Realmente quem detinha o conhecimento era 5, 4%. Os que tinham conhecimento ali eram poucos. E esses poucos dominavam, né, o resto da população. Portanto, eu sendo um espírito evoluído, eu sendo Maria, seja lá quem for, faz muito mais sentido eu aparecer numa época onde as pessoas têm acesso à informação, onde tem câmera, onde tem filmadora, celular e um monte de equipamentos para fazerem essa aparição ser, né, algo palpável. Olha que coisa simples, muito fácil de fazer um monte de gente acreditar. No meio do Rock in Rio, a Maria aparece lá, interrompe todos os sons, para com tudo, ela aparece, desce ali e começa a falar com aquele monte de gente. Pronto, já não precisa mais de historinha, não precisa mais nada. De repente ela aparece lá, fala a sua mensagem, né, dá suas mensagens lá, pronto. Quantas e quantas pessoas não iriam acreditar? Isso é uma possibilidade que vem na minha cabeça agora, mas para pensar a diferença em termos de propagação de imagem e credibilidade. Hoje em dia não é difícil propagar informação, propagar conhecimento, visto que nós temos a internet, temos um monte de recursos para poder difundir a mensagem, do que naquela época, em 1400, que todo mundo era analfabeto
e provavelmente as meninas, o pessoal, eu não sei se foi menina, quem foi que viu aqui, também não interessa. São pessoas que não tinham nenhum estudo, não tinham nada, então a pessoa tem aquela alucinação, acha que viu mesmo. Isso é conivente com a Igreja Católica, porque eles acham legal, portanto, eles se baseiam em algo que foi no passado, né? Coisa que não deveria acontecer, deveria acontecer agora que é o momento de ter aparição, agora que é a hora de Maria aparecer lá no meio do show de rock, aparecer em lugares que tem milhões de pessoas, no meio do Maracanã, ali lotado, o mundo inteiro vendo. Cara, quer ver um exemplo clássico que todo mundo está assistindo? A Copa do Mundo. Por que não aparece no meio da final lá, aparece lá, Maria para o jogo, né? Um monte de câmera, celular, todo mundo filmando, gravando, o mundo inteiro assistindo. Olha só como uma mensagem seria muito mais forte, o impacto. Eu acredito que deu para perceber por que essas aparições são tudo besteira. Você começa a analisar a situação daquela época lá, a situação econômica, o estudo das pessoas, e você tem que se basear em um conto que foi passado há 500, 600 anos atrás, que a menina supostamente viu. Eu acredito que não precisa fazer muito esforço para perceber que essas histórias não têm credibilidade nenhuma e que se realmente esses seres angelicais, Maria, seja lá quem for, realmente existem, eles deveriam aparecer numa época mais propícia, onde, como eu disse, a credibilidade seria muito maior. Por isso que eu não acredito. Eu fico me perguntando por que esses seres não aparecem em lugar que tem um monte de gente. Hoje tem tecnologia, por que não aparece mais? Por que só naquela época, lá em 1000, lá vai pedrada? Eu recomendo que vocês assistam vários vídeos que falam sobre esquizofrenia, as coisas que os caras veem. Eu tava vendo esse índice da maldade, o cara imagina um monte de coisa. A pessoa chega ao ponto de realmente ver uma pessoa falando com ela. Teve um assassino lá que acreditava que estava conversando telepaticamente com uma atriz. Teve um que ficava olhando pra TV no chuvisco lá e ele achava, né, sabe quando você pega a TV e deixa sintonizado? Hoje não tem mais isso porque as TVs são todas digitais, né? Mas você pega as TVs antigas, você deixa naquele chuvisco lá, e o cara achava que aquilo lá tinha uma mensagem secreta, que alguém estava falando com ele ouvia essas vozes e começou a decodificar algo que estava só na cabeça dele. Portanto, você começa a ver esses casos que são recentes, aí de uns 15, 20 anos atrás. Imagina no século XIV, imagina lá no ano que ninguém sabia ler, ninguém sabia nada, ninguém tinha conhecimento científico nenhum. Então era muito fácil, era um terreno muito fácil das pessoas acreditarem em qualquer besteira. Então esse foi o vídeo de hoje, espero ter respondido a sua pergunta. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa seu like, compartilha também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.